E aí, gente, tudo bem? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Espero que vocês estejam respeitando a quarentena, estejam seguindo as recomendações dos órgãos governamentais, higienizando as mãos, é, cumprindo, né, o isolamento social, para que a gente consiga passar por essa intempérie de forma mais rápida possível e que os nossos encontros semanais eles voltem a acontecer, né? Porque eu tô com saudade, não sei vocês. Espero que sim. Mas brincadeiras à parte, a gente antes de sair de quarentena, a gente iniciou os debates sobre o continente europeu, né? E pelo que eu me recordo bem, nós debatemos sobre alguns aspectos gerais do continente europeu, certo? Desde tamanho do território, a principais rios, quantidade populacional, quantidade de países, quais são os países que fazem parte do continente e tal. É, Mas antes disso também a gente aprendeu a diferença entre continente político e continente físico. Tá? A gente aprendeu que o continente europeu ele faz parte da consideração, né, do conceito de continente político, até porque fisicamente a Europa ela se mostra como um apêndice da Ásia. Né? Mais especificamente, a Europa se mostra como uma península da Ásia, né, geograficamente. Lembrando que península é uma faixa de terra cercada pelo mar ligada ao continente. Tá? Mas historicamente a Europa se mostra como um dos principais continentes do mundo. Né? A Europa teve uma importância ímpar no processo de formação histórico, político e cultural de todo o Ocidente. Né? O nosso continente aqui, né, as Américas, né, que é o Novo Mundo, né, que é até o nome da nova novela que está passando aí na Globo, na faixa das 6, é, foi colonizado pelos europeus, de certa maneira. Né? Então, a importância no processo de construção histórica do povo ocidental passa necessariamente pelo continente europeu. Né? O desenvolvimento das duas grandes guerras, né? Os países mais bem desenvolvidos economicamente e em qualidade de vida se encontram na Europa. Né? Então, apesar de ser um continente pequeno, extensamente, é um continente muito importante político, culturalmente e historicamente. E não podemos esquecer de economicamente também. Mas nossa aula de hoje vai ser sobre biomas do continente europeu. Tá? A gente vai aprender um pouco mais sobre as características físicas desse continente. Né? O continente europeu contém 6 biomas: tundra, taiga, floresta temperada, vegetação mediterrânea, steppes e alta montanha. Cada bioma desse com características específicas. Lembrando que a vegetação é um espelho do clima. Se o clima é um clima frio, a vegetação, a sua fauna e a sua flora vai se adaptar àquelas caracterizações. Se é quente, a fauna e a flora vai se adaptar àquelas caracterizações, tá? Então a vegetação, ela se mostra como um espelho do clima, beleza? Só relembrando a vocês o conceito de bioma, conceito esse que a gente vem trabalhando desde o 7º ano. Tranquilo? Bioma, né, etimologicamente vem de bio, vida, oma, massa, grupo, né, ou seja, grupo de vida, massa de vida. E o que é o bioma conceitualmente? Um bioma é um conjunto de similaridades naturais que se correspondem tanto na fauna quanto na flora. Mas uma análise de um bioma não se restringe só a isso. A análise do bioma também requer uma perspectiva econômica, social, populacional, né, a questão da densidade demográfica, né, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado e assim por diante. Mas vamos entrar diretamente nos biomas europeus. Como eu falei, é importante salientar que a vegetação é o espelho do clima, ou seja, para que se desenvolva um tipo específico de vegetação naquele determinado ambiente, é necessário um conjunto de características climáticas propícias, tais como estações do ano bem definidas, índices de chuva, temperatura, altitude e assim por diante.
Logo, podemos afirmar que a vegetação se adequa ao clima de uma determinada região. Tundra. Gente, a tundra é um bioma que é predominantemente encontrado no hemisfério norte, tá? Em altas latitudes, e a característica principal desse bioma é se manifestar em temperaturas muito baixas. A vegetação que a gente vai trabalhar já já da tundra, ela surge por baixo desse solo congelado. E ela aparece quando esse solo, o gelo desse solo derrete, tá bom? O inverno na tundra dura de cerca de 10 meses e o verão 2. O solo permanece congelado durante boa parte do ano, né? E quando ele descongela fica encharcado. Tanto que a vegetação que surge por baixo desse solo se adapta a esse tipo de condição. A vegetação da tundra ela é formada por líquens, musgos e gramíneas, além de pequenos arbustos. Tranquilo? Essa vegetação, como ela é adaptada às baixas temperaturas, ela é uma vegetação de pequeno porte, tá bom? Então, por quê? Porque essas baixas temperaturas elas acabam não permitindo o desenvolvimento de árvores de grande porte. O que são líquens? Fungos mais algas, e musgos são pequenas plantas que se fixam no tronco e nos troncos das árvores e rochas, beleza? Então, a fauna. A fauna que compõe a tundra, né, os animais que compõem a tundra, geralmente são animais adaptados ao clima, né, de baixas temperaturas, tais como o urso polar, o lobo ártico, o boi almiscarado e a lebre. Algumas dessas espécies elas migram de um lugar para o outro, se deslocam de um lugar para o outro para fugir das baixas temperaturas, procurando lugares mais quentes. Outra alternativa é a questão da hibernação. Né? O que é a hibernação? É se abrigar por longos períodos e esta prática ela serve necessariamente para reduzir o metabolismo, a queima de energia e conseguir fazer com que aquele animal ele suporte invernos rigorosos. Aqui a gente pode ver alguns exemplos da fauna e flora da tundra. Percebam o solo congelado, percebam os musgos, né, localizado nas rochas. Taiga. A taiga é também conhecida como floresta de coníferas. Por que a taiga é conhecida como floresta de coníferas? Principalmente por causa da sua vegetação, tá? A sua vegetação ela é formada por árvores de grande porte, de troncos bastante grossos, caules retos, e a copa das suas árvores são em forma de cones, né? Essa vegetação ela é bastante homogênea, ou seja, ela não difere muito. Então, essas árvores aciculifoliadas, né, que recebem esse nome porque a copa das árvores elas formam, né, tem essa forma de cone, acaba dando esse nome ao bioma taiga, né, a floresta de conífera. Esse bioma ele se situa em áreas subpolares e também é encontrado no hemisfério norte do globo. Ele fica mais especificamente entre a tundra e a floresta temperada. Há uma grande exploração dessas árvores da tundra para a fabricação de papel. Tá? Então percebam também o destaque econômico que se dá quando a gente estuda o bioma. A exemplo da tundra, a floresta de coníferas ela também apresenta uma baixa fertilidade, principalmente por conta da baixa temperatura. A fauna. A fauna tem baixa diversidade e é formada principalmente por animais de pequeno porte, como esquilos, lebres, raposas, renas, aves, ursos, lobos e veados.
Vemos alguns exemplos, percebam que as árvores elas têm esse formato mesmo, aciculifoliado, né? Ou seja, um formato das suas copas em forma de cone, tá? E a vegetação ela é bem homogênea, ou seja, ela não tem grande diversidade. Então, a floresta temperada, como o seu próprio nome a denuncia, é uma floresta típica do clima temperado. E qual é a característica do clima temperado? Ele tem as 4 estações do ano bem definidas. Elas surgem em latitudes mais baixas, tá? É, Ao longo do ano, a temperatura média é bem amena, porque tem as 4 estações do ano bem definidas, e isso é uma característica do clima temperado, sendo que no verão o calor e a umidade se elevam bastante, tá? É bom a gente destacar isso aí. A floresta temperada é bastante rica em nutrientes e, ao contrário da taiga e da tundra, tem um solo bastante fértil. E isso a gente consegue visualizar também em sua vegetação, tá? Que tem como caracterização ser um pouco esparsa, logo ela tem pequenas variedades de vegetais. Formadas por espécies caducifólias, por isso perde as folhas no inverno. São exemplos o carvalho, a faia e a bétula. Além das árvores, a cobertura vegetal também apresenta arbustos, plantas herbáceas e rasteiras. É bom a gente destacar o conceito de caducifólia, tá? O que é uma árvore de caracterização de espécie caducifólia. Elas perdem as folhas para não perderem água, né? Para não perderem a questão da umidade em períodos climáticos mais secos. A fauna da floresta temperada apresenta uma grande diversidade de animais, mamíferos, sendo que alguns arborícolas e algumas árvores, tais como javalis, gatos bravos, linces, lobos, raposas, aves de grande porte, ursos, esquilos e veados. Os arborícolas são aqueles animais que vivem em árvores, beleza? Percebemos aqui é, imagens que representam bem a fauna e a flora da floresta temperada, né? O urso, o esquilo, né, que é um animal de pequeno porte. Vegetação mediterrânea, como o próprio nome já denuncia também, um tipo de vegetação, um tipo de bioma que se desenvolve em clima mediterrâneo. E esse clima mediterrâneo ele é marcado por verões secos e quentes e invernos úmidos, bastante chuvosos. A vegetação mediterrânea ela é formada por espécies herbáceas e arbustivas, com algumas esclerófilas e xerófilas. Espécies herbáceas são ervas de baixa altura e troncos não lenhosos. Já a vegetação esclerófila são vegetais que possuem folhas duras, isso é importante para se adaptar ao clima, e xerófilas são plantas adaptadas a um meio seco. Elas armazenam água, a exemplo do cacto. O solo é de baixa fertilidade, é bastante pedregoso, e a fauna ela é composta por animais também de pequeno porte, que precisam de pouca água, principalmente para conseguir vencer esse período de clima seco. Exemplo, ratos, veados, lebres, coelhos, répteis, aves, insetos e etc. A maior concentração desse tipo de cobertura vegetal é encontrada no sul do continente europeu, região habitada desde os tempos primordiais da civilização humana. Portanto, desde tempos remotos, essa região na costa mediterrânea vem sofrendo com diversos problemas ambientais, sendo considerada uma das mais afetadas do mundo pela ação humana. Dentre os diversos problemas ambientais, podemos destacar a industrialização, urbanização, extração de madeira, desmatamento, expansão da agricultura e da pecuária. Ou seja, a vegetação mediterrânea é um bioma que sofre bastante com a questão histórica, econômica e política. A gente sabe que o avanço político e econômico da humanidade trouxe consequências bastante negativas para a ordenação ambiental do nosso planeta. Então, é importante a gente destacar isso aí. Quando a gente estuda um bioma, a gente não só estuda suas caracterizações físicas, mas todas as consequências sociais, históricas e ambientais que esse bioma sofreu ao longo da história. A gente pode destacar isso aí
na vegetação mediterrânea. E sofre com um processo bem degradante, que é o processo de desertificação, né? Que é um processo de modificação ambiental, no qual determinada área é levada a uma formação de uma paisagem árida ou até mesmo desértica. Essa transformação ambiental geralmente ela ocorre por ações antrópicas, né? Logo, ela ocorre, é desenvolvida a partir de ações humanas mesmo. É importante a gente refletir sobre isso, né? A nossa relação com o meio ambiente. Será que a gente leva uma relação de troca mútua com o meio ambiente? De troca justa com o meio ambiente? Percebemos algumas caracterizações da vegetação mediterrânea, um bioma bem interessante. Estepes. Então, as estepes são formações vegetais localizadas principalmente em planícies e é formada em sua grande parte por gramíneas, ou seja, um grande descampado, um grande tapete vegetal. Não possuem árvores, ocorrem geralmente na faixa intermediária entre a floresta e o deserto. São encontradas na Europa e na Ásia. O clima das estepes geralmente é um clima frio e seco, pois não há oceanos por perto e as chuvas são bem escassas. Porém, durante o verão é possível observar um clima bastante quente. Essa questão da amplitude térmica nas estepes é bem interessante da gente debater, porque quanto mais distante do oceano, a gente sabe que a umidade ela é menor, né? E além disso, a questão de ser uma vegetação de pequeno porte, né? Isso ajuda a manter o clima seco na região. A vegetação, como eu já falei, ela é composta em sua grande parte por gramíneas, que são gramas, né? Algumas árvores de médio porte, além de flores perenes espinhosas. Né? Flores perenes são flores que permanecem da mesma forma, não sofrem modificação ao longo do ano, mesmo o clima estando frio ou quente. O solo é bastante fértil, a decomposição das gramíneas ajuda a manter esse solo bastante fértil. E um ponto interessante a se destacar é a questão da agricultura e da pecuária, né, que é bastante invasiva nas estepes, no sentido de degradação do bioma. A fauna reúne babuínos, cavalos, coiotes, antílopes, marmotas, suricatos, ratos, águias, dentre outros. Podemos visualizar caracterizações da fauna e flora das estepes, né? Um grande descampado, uma raposa e um veado, podemos ver. Alta montanha. A alta montanha é o bioma que eu senti mais dificuldade, confesso a vocês, de montar um esquema, porque é um bioma com poucas considerações. A alta montanha se caracteriza como regiões montanhosas pouco povoadas, tá? Isso está muito ligado à questão do difícil acesso, um local bastante inóspito, e o clima de altitude, que é marcado por baixíssimas temperaturas. Tranquilo? O solo é pedregoso pra caramba, é rochoso, condições que prejudicam a questão da agricultura e também até da pecuária. Além de ser o solo, ele ser bastante íngreme, né? Ser regiões bastante íngremes. Então, isso acelera o processo de erosão, que é o transporte de sedimentos de um lugar para o outro. Isso impossibilita a questão da agricultura. A vegetação ela muda de acordo com a altura, variando de acordo com condições de temperatura, umidade, exposição ao sol e até mesmo os ventos. A grande altura predomina os bosques caducifólios, como eu já falei para vocês o que era caducifólio, até os 1.000 metros. Até os 1.800 metros predominam as coníferas, os pinheiros e os abetos. Acima dos 2.000 metros encontram-se os prados e além dos 2.500 metros encontram-se rochas nuas e de neves perpétuas. A fauna. A fauna também é bem limitada, podemos assim dizer. Entre os animais que habitam as áreas de alta montanha, a gente destaca o sapo vermelhão, a víbora aspídea, a marmota, o alpino, o urubu e o pardal alpino, entre muitos outros.
vemos algumas imagens que caracterizam a fauna e a flora da alta montanha. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né, estejam acompanhando bem o conteúdo. Junto com esse vídeo vai uma ficha, tá? Resumindo tudo isso que está aí e tudo isso que eu falei para vocês, mais uma atividade para vocês me responderem para mim, tranquilo? Então entendam que o processo de desenvolvimento de uma aula ele é formado pela explicação do professor, ele é formado pelo estudo dirigido de vocês e a atividade. Então, eu fiz a minha parte, só que é 1/3 do processo de desenvolvimento pedagógico que a gente propõe. Beleza? Então, se proponham também, estudem e façam as atividades. Até a próxima.